Eu convido a amada igreja a abrir a Escritura em Marcos 15, e hoje nós vamos meditar do verso 27 até o verso 32. Marcos 15, do verso 27 até o verso 32. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem com muita atenção. Assim diz a palavra do Senhor: com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, Pai bendito, maravilhoso, estamos diante da Tua palavra santa, inspirada, Tua palavra, ó Deus, que é luz e direção, Tua palavra que nos traz esse relato bendito da cruz. Como diz certo hino, há mistério sem fim aqui. Eu sei que nós apenas raspamos a superfície daquilo que está na cruz, mas nos ajude a, mesmo que raspemos somente a superfície, que tiremos poucas gotas desse oceano profundo de mistérios, sejamos edificados pelo Teu Espírito. Que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre nós nessa noite, a fim de que entendamos esse texto espiritualmente, a fim de que entendamos para o perdão, para a salvação, para a santificação, e que nós, ó Deus, nesse momento, quando eu pregar, seja Cristo a falar, e quando os meus irmãos ouvirem, eles ouçam a sabedoria de Cristo, que eles velem nas portas, para que ao acontecer o ato de pregar e de ouvir, seja isso reputado para a honra e glória do Senhor. Este é o maior ato de adoração que podemos ter no corpo dessa morte, a pregação da palavra, e receba o todo em nome do Senhor Jesus. Pedimos também, não menos importante, que nos perdoe, que o Senhor nos purifique, para que o nosso pecado não atrapalhe agora o aprendizado espiritual tão necessário e a adoração que lhe é devida por meio da pregação. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos queridos, no último sermão, nós vimos, através da primeira parte dessa perícope, que o Senhor Deus havia dado ensinamentos profundos aqui na crucificação de Jesus. Nós vimos que Jesus foi crucificado de acordo com o propósito de Deus, naquele lugar chamado Calvário, lugar da caveira, porque Cristo estava entrando no reino da morte, a fim de vencê-la em nosso lugar. Vimos também que Cristo ter as suas vestes repartidas entre os soldados e a sua capa, através de sortes dada a um dos soldados, foi o cumprimento das escrituras do Salmo 22. Também vimos que naquela cruz Deus providenciou que a verdade fosse estampada através da epígrafe do nome de Cristo escrito acima da sua cruz, o Rei dos Judeus. Com aquela zombaria de Pilatos, Deus estava usando aquele homem vil para apontar para a verdade
de que aquele que estava sendo crucificado era o Rei, o Salvador. E o que nós vamos ver hoje na segunda parte desta perícope, que Jesus é o Salvador rejeitado, e que a sua rejeição é o cumprimento profético das Escrituras. Marcos vai nos mostrar agora que este Rei Salvador é rejeitado. Vamos ver nessa cena que aqueles que passam o rejeitam, aqueles que são líderes religiosos o rejeitam, os ladrões em mesma condenação o rejeitam, e nos outros evangelhos, não citado aqui em Marcos, também os guardas romanos o rejeitaram. Vamos ver esta verdade nestes versos. Diz o verso 27: com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Ao registrar que Cristo foi crucificado entre 2 ladrões, o evangelista Marcos, queridos, não apresenta um detalhe acidental, mas ele revela aqui para nós o cumprimento da profecia, como nós vamos desenvolver posteriormente. Aqui nós contemplamos, através da linguagem de Marcos e da sua narrativa, uma das mais profundas expressões da humilhação voluntária de Cristo. Aquele que não se achou engano, aquele que não havia dolo no seu coração e boca, foi publicamente classificado entre os piores da sociedade. Jesus então não apenas morreu, mas morreu como um criminoso. Não apenas sofreu, mas sofreu sob a marca da infâmia. Nós podemos observar que Cristo poderia ter sido erguido sozinho no madeiro, mas aprouve a Deus o Pai, que ordenou que estivesse o seu Filho entre os malfeitores. E o propósito de Deus era tornar visível aos olhos do mundo aquilo que era verdadeiro lá no tribunal do céu, mas não podia ser visto por nós. O quê? Que o inocente tomou o lugar dos culpados, que Cristo assumiu não somente a pena do nosso pecado, mas também a vergonha judicial que acompanha a culpa do nosso pecado. Ou seja, naquela cruz, Cristo, numa linguagem popular, ele assumiu todo o pacote da nossa salvação: a punição e a vergonha, a pena e a infâmia. Por isso Cristo foi tratado como réu, para que nós, que somos os verdadeiros, pudessem ser tratados como filhos. Ele foi contado entre os ladrões, para que os pecadores terríveis que somos nós fossem contados entre os herdeiros da graça. Nessa disposição providencial, a cruz então, queridos irmãos, se torna um púlpito silencioso, que proclama essa bendita verdade da substituição penal. Cristo está ali morrendo de maneira vicária, substitutiva. Sua morte não é acidental. Cristo então se coloca no centro dos transgressores, por isso ele está no meio daqueles pecadores, como se ele fosse o principal deles, a fim de carregar sobre ele o peso da iniquidade do seu povo. Aqui a graça se mostra em toda a sua profundidade. O Salvador desce ao nível mais baixo da miséria humana, para que nenhum pecador, por pior que fosse, sendo contrito, pudesse pensar que está fora do alcance da misericórdia divina. Cristo morre entre os pecadores terríveis, entre esses malfeitores terríveis, para que todo ser humano, por pior que seja, sendo o verdadeiro eleito, confessando Cristo como seu Salvador, arrependendo-se dos seus pecados, entenda que maior que sejam os seus pecados pregressos, todos eles encontram perdão em Jesus. Contudo, como nós vamos ver, enquanto o céu
no seu eterno desígnio, estava executando a redenção, nos demais versos que vou expor posteriormente, Marcos faz questão de narrar que a terra respondia com escárnio, que a terra respondia com repúdio. Marcos vai nos mostrar nessa cena que aqueles que estavam ali, tantos que passavam, tantos sacerdotes, tantos ladrões, estavam escarnecendo de Jesus. Marcos faz isso num santo contraste, para nos dar um retrato fiel da humanidade caída. Homens caídos podem ser religiosos, homens caídos, muitos deles podem ser participantes dos templos, das ordenanças das igrejas, mas sem a graça estão completamente cegos para a glória do Messias. Marcos, ao descrever essa cena, como vai ficar claro para nós, vai nos mostrar que diante da cruz e Cristo ali pregado em meio aos malfeitores, vai nos ensinar que a proximidade com as coisas sagradas não significa regeneração no coração. Pelo contrário, que a proximidade das coisas sagradas, sem um coração transformado pela graça, endurece o coração impenitente. Nada nessa cena de Marcos revela mais a corrupção da natureza humana do que zombar de Jesus, enquanto preservamos uma aparência de piedade. O gesto deles, a zombaria deles, que como vamos ver com profundidade depois, a linguagem deles aponta a soberba intelectual do homem, a rejeição moral do homem para com Deus, a hostilidade espiritual de todo ser humano pecador para com Deus. Vai nos mostrar que os seres humanos não apenas recusam o Salvador, mas eles ridicularizam o Salvador diante dos seus olhos exposto. Que nós, pecadores, vemos em Cristo fraqueza, derrota e vergonha. Que nós, sem a graça, não discernimos, mesmo tendo Cristo estampado aos nossos olhos pelo Evangelho, que naquela cruz Ele triunfa, Ele satisfaz a justiça, Ele esmaga Satanás, Ele abre caminho vivo para Deus. Portanto, Marcos, ao escrever de Jesus pregado no meio daqueles homens, e diante da cena que nos mostra a rejeição de Jesus por todas aquelas pessoas cumprindo as Escrituras, ele nos dá o cumprimento da palavra apostólica: a cruz é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para os que são salvos. Portanto, este primeiro versículo, há uma solene advertência: é possível que nós estejamos aos pés da cruz, vendo Cristo diante do seu sofrimento, junto com homens terríveis, e mesmo assim permanecermos inimigos da cruz. Marcos nos dá uma solene advertência de que a nossa oposição pode ser também por meio de indiferença, que aquele que não se curva diante do crucificado o rejeita de algum modo. Mas, meus irmãos, esse primeiro verso, há um profundo consolo para o povo de Deus. Se o Senhor despertou e se o Senhor suportou desprezo público, não devemos estranhar, nós que somos crentes, despertar e sofrer desprezo do mundo. Portanto, no nosso sofrimento piedoso, não devemos estranhar. Por isso que Pedro disse que nós não deveríamos estranhar o fogo ardente que surge no meio da igreja, destinado a provar-nos. Além disso, Marcos nos dá um consolo de que Cristo aqui foi desonrado, para que nós sejamos honrados. Cristo foi lançado entre os malfeitores, para que sejamos recebidos no meio dos filhos de Deus. Cristo toma o nosso lugar na condenação, para que herdemos o seu lugar na aceitação. Naquele madeiro, o justo está ocupando o lugar dos injustos, a fim de conduzir muitos filhos à glória. E é assim que aprendemos que a cruz,
ainda que envolta em vergonha aos olhos humanos, permanece sendo o trono onde reina a graça de Jesus. No verso 28, Marcos vai dizer: e cumpriu-se a escritura que diz, com os malfeitores foi contado. Marcos nos conduz durante todo esse capítulo 15 ao momento mais sombrio e ao mesmo tempo mais glorioso da história da redenção. Marcos vai nos mostrar agora que entre as zombarias, açoites, cravos, este detalhe de Jesus ser colocado no meio dos malfeitores não foi um mero acaso histórico. Cristo foi crucificado entre os malfeitores para que se cumprisse a escritura de Isaías 53, 12, a qual ele cita literalmente: e com os transgressores foi contado. Aqui, meus irmãos, nós somos chamados a contemplar não apenas um fato narrativo, mas o desdobramento do conselho eterno de Deus, que na eternidade passada havia planejado que seu filho morreria exatamente assim. Por isso que séculos antes, cerca de 700 anos antes, Deus, pela boca do profeta Isaías, anunciou que o nosso Senhor, o servo sofredor, seria numerado no meio dos culpados. Por isso, essa fala de Marcos não é um ornamento poético da profecia, mas uma mostra do cumprimento do decreto divino, que agora está sendo concretizado no Calvário. Marcos está nos ensinando aqui que o céu reina, que o céu já havia escrito aquilo que a terra estava apenas executando. Cristo não é contado então entre os transgressores por contingência, nem por força das circunstâncias políticas de Roma, juntamente com os judeus. Cristo não é crucificado no meio dos transgressores pela inveja da liderança judaica. Ele é contado entre os transgressores, porque Deus determinou, e assim ele revelou nas Escrituras. Marcos está nos ensinando que o Filho eterno de Deus está assumindo publicamente o lugar dos culpados, não porque ele compartilha a nossa culpa, mas porque ele decidiu carregar a nossa culpa. Aquele que não conheceu o pecado, ele está se fazendo pecado por nós, para que nós não fôssemos tratados mais como pecadores condenados. E este então é o coração da obra redentora: o justo no lugar dos injustos, o santo alinhado com os criminosos, o inocente classificado entre os réus. Por isso, Marcos narra aqui não como uma humilhação social de Cristo, mas como a substituição judicial de Cristo. Cristo é colocado no banco dos réus, no banco dos acusados, para que o seu povo seja colocado como justo diante de Deus. Aqui, meus irmãos, se manifesta a gloriosa troca. Os nossos pecados são imputados a Cristo, para que a sua justiça seja imputada a nós. É por isso que Isaías, lá, ao descrever essa cena, 700 anos antes, diz: ele levou sobre si o pecado de muitos. Marcos está nos mostrando então o cumprimento desta palavra. Suspenso entre dois ladrões, Jesus é literalmente contado entre eles, mas espiritualmente ele já carregava sobre os seus ombros o peso da multidão dos salvos, que, como vemos lá no Apocalipse, ninguém pode numerar, de todas as raças, tribos, línguas e nações. O que está acontecendo aqui é que Deus, o céu, está vendo Jesus como representante dos culpados. O Pai o trata como portador da iniquidade do seu povo. Nessa cena, então, meus irmãos, nós somos confrontados com a profundidade da humilhação do Salvador. Não bastou sofrer as dores físicas, era necessário que suportasse a vergonha de ser contado como um pecador, algo que um santo jamais admitiria, mas assim ele fez. O Senhor da glória admite o seu filho alinhado com ladrões, para resgatar pessoas terríveis como nós. Ele desce ao nível mais baixo,
para que nós sejamos elevados às maiores alturas da comunhão com Deus. Tudo isso para se cumprir a Escritura. Portanto, o Calvário não é improvisação, o Calvário é cumprimento. Cada detalhe da cruz ecoa a voz dos profetas, que revelaram o decreto imutável e eterno de Deus. O Cristo pendente no madeiro é o servo sofredor. O sangue que escorre então confirma a fidelidade de Deus à sua própria palavra. Portanto, Marcos 15, 28 nos ensina que a salvação não repousa em emoções religiosas, mas na certeza de uma promessa cumprida. A lógica de Marcos é: Deus disse, Deus realizou. O profeta anunciou, o Messias consumou, sendo portanto a cruz o selo final da veracidade das Escrituras. Portanto, ao contemplar Cristo contado entre os transgressores, aprendamos que Cristo estar naquela cruz mostra de maneira plena, cabal, que é a Escritura verdadeira. E ao fazer isso, nós devemos adorá-lo com reverência, devemos adorá-lo com gratidão, porque Ele estava no nosso lugar, e Ele estava cumprindo as profecias, e Ele estava então garantindo a nossa salvação, assumindo a nossa sentença, para que hoje nós pudéssemos ouvir esta mensagem como redimidos, como salvos, como pessoas que não estão mais entre os transgressores, mas que estão santificados como ovelhas do pastor, que é Jesus Cristo. No verso 29 diz: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedifica. Marcos nos registra que aqueles que passavam pelo caminho, porque como vimos, a cruz ficava ali no Gólgota, que ficava fora de Jerusalém, numa passagem. Então muitas pessoas estavam passando por ali, e Marcos registra que aqueles que passavam blasfemavam meneando a cabeça. Marcos aqui não está mais uma vez nos dando um mero detalhe narrativo, mas uma cena carregada de significado espiritual e redentivo. Naquele gesto daquelas pessoas passarem, meneando a cabeça, balançando-a, Marcos mostra que aquele escárnio, aquelas palavras, aqueles gestos cumpriam de modo preciso o que havia sido anunciado 1000 anos antes por Davi. No Salmo 22, 7 está escrito: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Assim, mesmo a zombaria daqueles homens estava subordinada à soberania divina. Aqueles que julgavam estar desonrando o Filho de Deus tornavam-se, sem perceber, instrumentos nas mãos de Deus da confirmação das Escrituras, e aqueles homens, sem saber, se tornaram testemunhas involuntárias da messianidade de Jesus. Aqui nós chamamos a atenção para a profundidade da humilhação de Cristo, mas mais do que isso, para a profundidade do governo de Deus sobre todas as coisas. Deus, governando todas as coisas, fez com que aquela cena saísse exatamente como o seu decreto eterno. Por isso Cristo, ao sofrer aquelas lacinantes dores e ao mesmo tempo contado entre os transgressores e zombado, ele, naquela vergonha aberta, recebendo toda a injúria, ele nos mostra que Deus estava cumprindo o seu decreto. Mas veja, que decreto inusitado, porque se você percebeu bem, o que está acontecendo é, o Criador é ultrajado pelas criaturas. Não há paralelos que poderíamos traçar para exemplificar isso. A cena já ilustra. Se o seu cachorro conseguisse falar e contasse uma piada sobre você, não seria equivalente ao que esses homens estão fazendo, porque você não criou o cachorro, você não deu vida ao cachorro,
você não sustentou a vida do seu cachorro. Aqui de fato é o Deus infinito, sendo zombado por criaturas finitas, vis, pecadoras e más. Que decreto inusitado! Aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, permitiu-se ser ridicularizado pelos homens, frágeis e cegos espiritualmente falando. Por quê? Porque toda essa ignomínia faz parte da nossa redenção. O Salvador está assumindo toda a ignomínia que é nossa. Por isso, certa vez, um pastor renomado, ao comentar sobre, por exemplo, o Sermão do Monte, ele diz, quando Cristo fala que lançarem impropérios contra nós, ele diz: sempre que alguém falar mal de você, não se chateie, essa pessoa não falou na verdade o que você é. Você é muito pior do que qualquer coisa que alguém possa lhe falar. E Jesus estava sofrendo isso na cruz. O que era seu, ele ouviu. Ele sofreu aqui a rejeição religiosa, a rejeição moral, para beber até o fim o cálice da humilhação que era meu e seu. Aqueles passantes em tom de escárnio estavam ensinando isso, que nós éramos aqueles que mereciam tais zombarias. E veja, meus irmãos, que eles distorcem o que Jesus diz, mostrando então a profundidade da cegueira do coração humano. O coração humano, dominado pela incredulidade, pode transformar a verdade em mentira, pode pegar aquilo que deveria conduzir ao arrependimento e tornar motivo de zombaria. Veja então que aquelas pessoas começaram a menear a cabeça e dizer: esse meus irmãos, aqui essa interjeição é significativa. É como se eles estivessem dizendo: olha, nós estamos vencendo. Isso para um hebreu significava uma mistura de alegria, desprezo, um sentimento de vitória. É como naquele eles estivessem dizendo para Jesus: está vendo, nós estamos vencendo, o Senhor está na cruz, nós estamos aqui embaixo. E veja, tu que destróis o santuário em 3 dias. Marcos agora nos liga esses que passam com as testemunhas falsas que acusaram Jesus, lá em Marcos 14, 57 e 58, que estavam citando as palavras de Jesus, distorcendo-a. Que palavras? Aquelas que João, no capítulo 2, verso 19, registra. Jesus disse para os judeus: destruí vós esse santuário, e em 3 dias o reedificarei. Jesus havia ordenado: me matem, e eu vou de novo construir o templo da minha carne. O que esses homens não perceberam, que estava acontecendo exatamente o que Jesus mandou que acontecesse, que naquele momento eles estavam destruindo o templo da carne de Jesus, para que depois, 3 dias, ele ressuscitasse com a sua carne gloriosa. O que eles também não estavam percebendo, que zombando assim de Jesus, eles estavam tomando sobre a sua cabeça toda a culpa daquele pecado, que anos mais tarde, aquele templo que eles tanto prezavam, e estavam agora zombando que Jesus não podia destruí-lo, Jesus o destruiria pelas mãos dos romanos, que Jesus destruiria não só o templo, mas também Jerusalém, exatamente executando o juízo pela rejeição, crucificação e também pela palavra que eles disseram a Pilatos: caia o sangue desse homem sobre nós. Aqueles circunstantes estão cantando vitória cedo demais, como diz aquele ditado bíblico, né? Que aquele que cinge não pode cantar vitória como aquele que se descinge, ou seja, se desveste. O que eles estavam fazendo era exatamente isso. Na sua cegueira, eles não perceberam que ao zombar de Cristo, ele estava derrotando cada um deles na cruz, assim como Paulo ensinou em Colossenses,
que na cruz o nosso Senhor derrotou o mundo vil, derrotou Satanás, expôs ao desprezo principados e potestades. Por isso esse verso nos conduz ao coração do Evangelho, não só no cumprimento minucioso das profecias, mas na extrema humilhação do Filho de Deus, diante da cegueira do homem sem graça, mas nos conduz ao centro do Evangelho, da glória paradoxal da cruz. A cruz é paradoxal, onde há uma aparente derrota, há uma vitória eterna sendo conquistada. Ali onde Cristo está sendo desprezado pelos homens, Deus está exaltando o seu Filho na natureza humana como o único Salvador e o governante do universo. Por isso que nós somos chamados, diante dessa cena, não a menejar a cabeça em escárnio, mas dobrar os nossos joelhos em adoração, reconhecendo que naquele silêncio sofrido do Cordeiro, a nossa paz foi comprada. No verso 30, nós temos o resto da zombaria desses que passam: salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Esse verso, meus irmãos, ecoa uma das mais pungentes ironias da história da redenção. Diante do Cristo crucificado, aqueles homens estão vociferando, gritando em escárnio: salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Essas palavras, que nascem da incredulidade e da dureza do coração humano, se tornam, pela soberania divina e sua providência, uma proclamação involuntária do próprio Evangelho. Os puritanos e reformados observam com profundidade espiritual que aqui aqueles homens, ainda que sem saber, estão dizendo a verdade. Em que sentido? Cristo não podia salvar a si mesmo e descer da cruz. Que se Cristo tivesse atendido aquela provocação, toda a esperança da salvação estaria perdida. Por isso Matthew Henry declara que Jesus não salva a si mesmo, justamente para poder salvar pecadores que não conseguem se salvar. Aquilo que os zombadores exigem como prova de poder seria, na verdade, a negação do plano eterno salvífico de Deus. Por isso, aquele escárnio humano é transformado em testemunho da necessidade da cruz. Aquele escárnio mostra para nós que a cruz é essencial, é necessária, é sine qua non para a nossa salvação. Também mostra que o verdadeiro poder de Cristo não estava em descer do madeiro, mas em permanecer no madeiro. Stephen Charnock diz o seguinte: o Filho de Deus possuía plena autoridade para livrar-se daquele suplício. Nenhuma força humana poderia detê-lo. Contudo, ele escolhe permanecer. Não são os cravos que mantêm Cristo suspenso entre o céu e a terra, mas o decreto eterno do Pai e a sua própria vontade mediadora. O que esse puritano nos diz é que Jesus, meus irmãos, está naquela cruz exatamente porque Ele quer, que a sua imobilidade, na verdade, é um ato ativo de obediência, que a sua permanência no sofrimento é a expressão consciente do pacto da redenção, que o Pai firmou com Ele, antes da nossa fundação do mundo. Por isso, aqui está revelado com profundidade o verdadeiro poder salvífico de Jesus, que não era descer da cruz, mas ficar na cruz. Aqui também se revela o profundo contraste entre a lógica do mundo e a lógica da graça. O mundo raciocina segundo a autopreservação. Nós, seres humanos, pecadores por natureza, somos egocêntricos, somos egoístas. Nós queremos a nossa preservação. Mas Cristo não é assim. Cristo, como disse Paulo lá em Filipenses, ao exortar que aqueles irmãos deveriam viver unidos de alma, pensando a mesma coisa,
Paulo nos mostra que ele, ao se tornar o servo sofredor, ao aquecer da sua glória, ao se tornar o escravo de Deus, vivendo até a morte de cruz, ele é o maior exemplo daquilo que Paulo diz, que nós deveríamos colocar o interesse do próximo antes do nosso. Paulo está ensinando não a autopreservação, mas a autonegação, que Cristo é o exemplo máximo. Não há alguém maior que não liga para a sua preservação, mas liga para o interesse do próximo, para a salvação. João Calvino então nos ensina aqui que os ímpios é que medem o Messias pelos padrões da glória terrena, e que se fosse verdadeiramente o Salvador, ele deveria se salvar. Diz Calvino, porém Deus escolhe salvar por meio da humilhação. A cruz, que aos olhos humanos é símbolo de derrota, é na economia divina o trono do rei. Ali, meus irmãos, estamos aprendendo que Cristo não desce daquela cruz, não somente para perdoar os nossos pecados, mas também para receber o domínio cósmico na sua natureza humana, a vitória pela derrota, a glória pela humilhação. Ali se manifesta então a sabedoria que ultrapassa todo entendimento natural. Marcos 15:30 ainda traz aqui de maneira implícita a grande verdade da substituição penal. Como disse John Flavel, Cristo aqui não salva a si mesmo, porque ele assumiu o lugar dos pecadores. Cristo, meus irmãos, permanece sob o juízo para que os seus sejam libertos. Ele não desce da cruz porque nós merecíamos estar nela. Portanto, cada instante adicional de Cristo naquele madeiro é uma testemunha silenciosa de que ele estava pagando uma dívida que não era sua, mas nossa. Nessa perspectiva, a recusa de Cristo em livrar-se do sofrimento torna-se a mais eloquente prova do amor dele para conosco. Aqui então, cada momento da cruz proclama a perseverança do amor redentivo. O Salvador poderia ter encerrado o seu suplício com uma palavra, mas escolheu suportá-lo até o fim, se cumprindo o que ele mesmo disse em João 10: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. Sua morte, então, meus irmãos, não foi um acidente na história, foi um sacrifício deliberado. A sua morte foi a sua vontade. Cristo, meus irmãos, desejou morrer por nós naquele madeiro maldito. E isso tem a ver com a igreja. Isso nos adverte contra uma fé que exige sinais exteriores de poder. Muitas pessoas hoje que se dizem cristãs ainda repetem em essência: desça da cruz se tu és o Cristo. Em essência. Contudo, a verdadeira fé aprende a reconhecer a glória no sofrimento, a majestade na humilhação, a vitória na aparente derrota. O cristão, meus irmãos, é chamado por viver por fé. Ele é chamado a contemplar o Cristo crucificado e confessar que ali, naquela cruz maldita, permanecendo ali, está o Salvador. Além disso, Marcos 15:30 nos ensina que o Senhor Jesus, zombado naquele momento, em consideração e amor a nós, permaneceu na cruz. A nossa redenção exigia a consumação do sacrifício. Não poderia haver meio sacrifício, porque isso não há. Todo sacrifício deveria ser feito, e Cristo assim cumpre uma simbologia do Antigo Testamento, a simbologia de um sacrifício que era feito, que era o holocausto, que todo animal era queimado no altar de sacrifício, apontando para que Cristo dedicaria e entregaria toda a sua alma na morte para a nossa salvação.
Eis então o mistério glorioso da cruz: o Salvador que recusa salvar-se, a fim de salvar eternamente os seus que não podem se salvar. No verso 31 e 32, diz: de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Nesses versos, nós somos conduzidos, meus irmãos, ao centro do Calvário, colocados diante de um dos contrastes mais solenes das Escrituras, que enquanto Cristo pende na cruz, os líderes religiosos que deveriam olhar para ele e vê-lo como Messias, deveriam olhar para aquela cruz e ver o cumprimento de toda a palavra profética do servo sofredor, se unem em escárnio, dizendo uns para os outros que Jesus deveria se salvar. E veja, meus irmãos, Marcos nos registra um detalhe importante, que eles diziam entre si estas bobagens, estas blasfêmias. E a pergunta é: por que eles não direcionaram a palavra a Cristo como os outros fizeram? Por causa do ódio. Esses homens odiavam tanto Jesus, que eles não tinham coragem de falar com Jesus. Sabe aquelas pessoas que infelizmente nós sentimos às vezes asco, não deveria ser assim, e que nós até fugimos delas, que nós não queremos vê-las, que nós não queremos estar no mesmo ambiente com elas, e que nós não queremos trocar nenhuma palavra com elas? Isso já aconteceu com você? É isso que esses homens sentem. Eles odeiam tanto a Cristo, que eles nem sequer falam com Cristo, eles falam de Cristo entre si. E veja que aquela zombaria, que é exatamente a mesma dos passantes, se torna uma das mais profundas declarações do Evangelho. Podemos observar que os inimigos de Cristo, sem perceber, proclamaram uma verdade eterna. Qual verdade? Salvou os outros. Veja, eles não negaram que Jesus salvou outras pessoas, porque eles viram Jesus curando, eles ficaram sabendo de Jesus ressuscitando pessoas, eles viram os sinais de Cristo, então eles reconheceram que Jesus salvou os outros, e sem querer, numa fala que eles mal sabiam que estavam declarando, eles afirmaram que Jesus é o único Salvador. Meus irmãos, que soberania divina é essa, de plantar na boca desses homens vis a mais pura verdade do Evangelho. Em segundo lugar, meus irmãos, essa palavra terrível deles falando para Jesus, ou de Jesus descer da cruz, é aqui também, queridos, uma tentação que Jesus está sofrendo. Por trás daquelas pessoas que rejeitam Jesus, está uma figura sinistra, Satanás. É interessante que Satanás, meus irmãos, em todo momento do ministério de Jesus, quis conduzir Jesus para a cruz, depois que ele o venceu no deserto. Depois que Jesus venceu Satanás no deserto, o que Satanás queria fazer era matar Jesus, levar Jesus à sua morte sacrificial. Mas agora que ele está na cruz, e Satanás percebe que a nossa redenção, que o pacto está sendo feito na cruz, ele quer de todas as maneiras tentar Jesus para tirá-lo da cruz. O mesmo que ele fez no deserto, ele está falando aqui com outras palavras, para tentar a Deus, para desobedecer a Deus. Jesus aqui responde com um silêncio retumbante, mas que quer dizer a mesma coisa da cruz: somente ao Senhor adorarás, não tentarás o Senhor teu Deus.
A permanência de Cristo na cruz é o perfeito culto dele ao Pai. A permanência de Cristo na cruz é a vitória dele como o Adão escatológico. Na sua tentação final, Satanás está mandando ele descer. Enquanto isso, Jesus, como o Adão final, o Adão escatológico, está esmagando a cabeça da serpente. E meus irmãos, se Jesus tivesse descido da cruz, ele teria abandonado a obra redentora. Se tivesse livrado o seu próprio corpo, ele teria deixado as nossas almas sem esperança e os nossos corpos com as nossas almas para serem queimados no inferno. A permanência de Cristo na cruz, então, não é mostra da sua fraqueza, mas do seu propósito. Não é mostra da sua incapacidade, mas da sua obediência. Não é mostra de uma derrota, mas da sua vitória em entrega voluntária ao Pai. Meus irmãos, Cristo podia descer da cruz. Cristo tinha todo o poder para destruir o mundo se ele quisesse, mas ele escolheu permanecer na cruz, porque estava comprometido com o pacto eterno, comprometido com o amor eterno que ele nos amou. Ele estava comprometido com a vontade do Pai. E aqui então, mais uma vez, nós contemplamos o mistério da substituição, o justo que sofre pelos injustos, o santo contado entre os malfeitores, o Salvador que recusa salvar a si mesmo, para que pecadores sejam salvos. Por isso, o que Jesus nos ensina é a necessidade da expiação. Não bastava um gesto de poder de Jesus, não bastava um sinal visível, era preciso que a justiça de Deus fosse satisfeita. Podemos nos lembrar Paulo falando aos romanos que os pecados de outrora haviam ficado sem perdão, no sentido de sem expiação, mas que agora, no tempo presente, na propiciação do sangue de Cristo, Deus manifestava a sua justiça para ser o justo e o justificador de todo aquele que crê. O cálice não podia passar, a redenção exigia sangue, o cordeiro tinha que ser imolado, a justiça tinha que ser cumprida, a pena tinha que ser paga, Jesus tinha que ser punido. Ao mesmo tempo, expõe a terrível cegueira espiritual de líderes religiosos, aqueles que conheciam a lei, aqueles que conheciam os profetas, aqueles que aguardavam o Messias, agora são aqueles que o rejeitam, quando ele mesmo está cumprindo as escrituras na cara deles. E veja, eles pedem um sinal: desça da cruz para que creiamos. Meus irmãos, esses homens pedem um sinal, quando o maior sinal de todos já está diante deles. Eles exigem que Cristo desça da cruz, quando precisamente a cruz é a prova de que ele é o Cristo. Por isso nos lembra das palavras de Jesus na parábola que nós lemos na nossa liturgia, lá de Lucas 16, 19 a 31. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus, ao proferir essa parábola, estava de fato tocando no calo da incredulidade dos judeus, mostrando para eles que eles eram incrédulos de carteirinha, que eles tinham tudo o que eles precisavam para crer e não criam. Eles tinham o Antigo Testamento, Moisés e os profetas, e eles não criam. Eles viram inúmeros sinais e eles não criam. E eles viram tudo o que eles precisavam do que Cristo falou e fez, e eles não creram. E agora eles estavam vendo a cruz e não creram, e eles iriam ver a ressurreição, o túmulo vazio, e mesmo assim não creriam. A cegueira deles estava enraizada no mais profundo do seu ser. Por isso nós podemos aqui entender que muito conhecimento religioso com o coração endurecido não vale nada. Nós podemos aprender: a incredulidade não nasce na falta de evidências, mas da corrupção do coração.
Meus irmãos, se nós pegarmos as profecias que falam sobre a cruz e pegarmos o relato da cruz, é impossível, humanamente falando, que todas aquelas profecias se cumprissem ipsis literis na cruz, mas nós temos todas as evidências aqui delas se cumprindo. Não faltam evidências, faltam corações regenerados. Por isso a fala desses homens revela uma falsa concepção de fé. Desça da cruz para que creiamos. Eles condicionam a fé a um espetáculo. Eles querem um Messias que impressione, não um Salvador que sofra. Mas a verdadeira fé não nasce de sinais, e sim da palavra recebida. O verdadeiro crente aprende a ver a glória onde o mundo vê vergonha, aprende a conhecer o Rei em sua humilhação, aprende a abraçar a cruz como soberania e sabedoria de Deus. A fé verdadeira se baseia na palavra. E portanto esses homens, quando dizem com desprezo, ó Cristo, ó Rei de Israel, eles pensaram estar ridicularizando a realeza de Cristo. Contudo, meus irmãos, Deus está usando aqueles homens para dar uma prova da messianidade, e não só isso, da divindade de Jesus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Rei de Israel era usado não para os reis físicos, humanos, mas o título era usado para o Rei divino, o Rei que reinava em Sião. Sem querer, aqueles homens estão mostrando que a cruz é o trono de Jesus. A teologia reformada vai ensinar isso, que no momento de maior fraqueza, ele exerce o seu mais alto poder, reconciliando pecadores com Deus, derrotando o pecado, vencendo Satanás, selando a salvação do seu povo. A cruz então é Cristo conquistando, ainda que aos olhos humanos pareça que ele está perdendo. Aqui ele vence sendo ferido, ele reina sendo levantado no madeiro. Por isso Marcos nos apresenta esse paradoxo glorioso. Jesus não desce na cruz porque é o seu trono, Jesus não desce na cruz porque ele é o Rei de Israel, Jesus não desce da cruz porque ele é o Filho de Deus Salvador. Ele não livra da sua morte para livrar-nos da nossa morte. Ele recusa salvar a si mesmo porque ele é a nossa salvação. Por isso, diante desse Cristo crucificado, nós somos chamados hoje a não exigir sinais como muitos cristãos têm feito, a nos prostrar em fé. Somos convidados a contemplar o amor daquele que não recuou, da graça daquele que não desistiu e a obediência que foi até o fim. Mas veja, o relato termina terrivelmente. Diz que os ladrões que estavam na cruz zombavam de Jesus. Aqueles homens que sim mereciam a punição, homens terríveis, malvados, que deveriam morrer sim essa morte infame e ignominiosa, estando sob a sentença de Deus e a sentença dos homens, mesmo assim zombam. E sabe o que eles são? Uma amostra do meu e do seu coração antes de Jesus. O meu coração e o seu coração antes de Jesus, um coração pecador, é tão duro que mesmo diante das mazelas, mesmo diante das mazelas dos outros, mesmo diante do Salvador exposto, não se rende a Deus. É por isso que nós precisamos da graça para nos dar um novo coração, porque esses homens representam todos os seres humanos mortos em delitos e pecados, que Paulo disse muito bem citando as Escrituras: não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há um justo sequer. O caminho deles é destruição e miséria, a sua boca tem veneno de áspide. Esses homens somos eu e você,
que deveríamos estar naquela cruz, mas o Senhor esteve lá para nos salvar. Por isso esses dois versos nos ensinam que Jesus permaneceu na cruz por pura necessidade, não dele, mas nossa. Que ele permaneceu na cruz por puro amor a pecadores, que ele permaneceu na cruz por pura impotência nossa, mas não dele, que ele permaneceu na cruz por pura fidelidade dele ao seu Pai e ao seu santo pacto, que ele permaneceu na cruz não por derrota, mas para garantir de uma vez por todas a nossa vitória e salvação. Como viver esse texto? Essa cena contém a mais profunda esperança para grandes pecadores. Se o Filho de Deus foi contado entre os transgressores, então transgressores podem ser contados entre os filhos de Deus. A presença dos ladrões ao lado de Jesus prepara o cenário para a conversão de um deles, mostrando que nenhum pecador está além do alcance da graça quando se volta para o Cristo crucificado. Nenhum pecador está longe do alcance da graça se voltar para o Cristo crucificado. A cruz erguida entre os criminosos proclama que a misericórdia, até mesmo nos momentos finais, e que a salvação repousa inteiramente na obra daquele que, sendo inocente, foi feito pecado por nós. Segundo lugar, Marcos 15, 29, nós somos conduzidos a examinar não apenas a cena do Calvário, mas também o nosso próprio coração. Aqueles que passavam meneavam a cabeça e blasfemavam no Salvador. Contudo, essa atitude não permanece apenas naquela geração, ela permanece como um espelho espiritual diante de todos nós. Primeiramente, este verso nos adverte contra a zombaria sutil da cruz. Talvez você e eu não pronunciemos nenhuma palavra aberta de escárnio a Jesus, mas nós escarnecemos Jesus ao desprezar a sua obra por indiferença. Nós desprezamos a Cristo na negligência espiritual dos nossos deveres. Nós desprezamos a Cristo na superficialidade da fé e nas coisas santas. Você e eu zombamos da cruz. Sempre que tratamos o sacrifício do Senhor como algo comum, sempre que preferimos o entretenimento à devoção, sempre que preferimos o conforto à obediência, ecoamos, ainda que em silêncio, o meneio da cabeça dos passantes. A cruz exige reverência, a cruz exige gratidão, a cruz exige quebrantamento profundo. E eu lhe pergunto, é assim que você tem vivido? Em terceiro lugar, aprendemos que a incredulidade é capaz de transformar verdade em ofensa. Os zombadores usaram as palavras do próprio Cristo para atacá-lo. Assim ocorre quando corações não regenerados torcem as Escrituras para justificar a rejeição ao Evangelho. Este verso nos chama à humildade diante da palavra. Esta cena nos mostra que nós não devemos menejar a nossa cabeça com dureza ao não aceitar a palavra, mas devemos, com temor, recebê-la como a única regra de fé e prática. Onde não há graça, até a luz é motivo de tropeço. Por isso eu lhe pergunto, o que tem sido a Bíblia na sua vida? Ela tem gerenciado, guiado, moldado
transformado a sua vida? Ou você continua o mesmo diante dos sermões, dos estudos, das escolas dominicais, dos livros lidos? Se você continua igual, você também está menejando a cabeça diante de Jesus. Quarta aplicação: esse texto nos revela a profundidade do amor de Cristo pelos pecadores. Jesus permaneceu na cruz enquanto era insultado. Ele poderia ter silenciado seus inimigos com uma única palavra, mas escolheu o silêncio para garantir nossa salvação. Cada zombaria suportada era um testemunho de seu compromisso em nos resgatar. Por isso aqui nós aprendemos que nós somos comprados não somente pelo sangue de Jesus, mas pela obediência persistente de Jesus, pela obediência de Jesus em meio ao seu desprezo. Jesus obedeceu até o fim, Jesus foi desprezado até o fim, Jesus verteu o seu sangue até o fim para a nossa salvação. Que glorioso Salvador, que amor constrangedor. Quinta aplicação: Marcos descreve essa cena nos chamando a uma resposta pessoal. Marcos descreve essa cena nos mostrando: não podemos permanecer neutros diante da cruz de Cristo. Ou nós nos unimos à massa, à multidão que passa e meneia a cabeça, ou nos colocamos pela fé aos pés da cruz. Ou rejeitamos um Salvador humilhado, ou nos rendemos a Ele como o Senhor que reinava naquela cruz. A cruz sempre vai dividir. A cruz revela quem somos e onde colocamos a nossa esperança. Portanto, ao contemplar esse texto, nós sejamos levados ao arrependimento sincero, à gratidão reverente e à renovada consagração das nossas vidas. Que nós não sejamos encontrados entre aqueles que passam distraídos pelo Calvário, mas entre aqueles que, constrangidos pelo amor de Cristo, vivem doravante não para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Em sexto lugar, nesse texto vemos Jesus sendo reputado como transgressor e pecador. Com eles crucificaram dois ladrões. Aquele que nunca cometeu pecado foi contado com os pecadores. Por quê? A fim de que nós, os miseráveis pecadores, os maiores dos pecadores, por natureza e prática, fôssemos considerados justos por causa de Jesus Cristo. Isso sucedeu a fim de que nós, que não somos dignos de nada a não ser da condenação eterna, sejamos contados como dignos de escapar do julgamento divino, para que nós fôssemos declarados sem culpa perante a humanidade inteira no dia da volta gloriosa de Jesus Cristo. Ele foi contado entre os transgressores. Sétimo lugar, vemos Jesus sendo alvo de zombarias enquanto morria. Por que isso aconteceu? A fim de que nós, nos últimos momentos da nossa vida, mediante a fé em Cristo, tenhamos forte consolação. Todas essas coisas aconteceram a Cristo, a fim de que nós desfrutássemos de uma inabalável segurança na nossa morte, sabendo que, ao crer, podemos descer ao vale da sombra da morte, mas lá estaremos com Ele e não precisaremos temer mal algum. Cristo passou tudo isso para que, como nosso sumo sacerdote, nos momentos derradeiros da nossa vida, Ele ofereça pleno consolo e segurança a pecadores. Oitavo lugar, deixemos essa passagem com um profundo senso da enorme dívida de que todos nós temos para com Cristo. Tudo que nós somos como crentes,
tudo que nós temos como crentes, tudo que esperamos como crentes, deve-se à morte de Cristo naquele Calvário. Por meio da condenação dele, todos nós somos absolvidos. Por meio dos seus sofrimentos, nós desfrutamos paz. Por meio do seu opróbio, nós iremos para a glória. Mediante a sua morte, recebemos vida. Os pecados nossos foram lançados na sua conta. A retidão de Cristo nos foi imputada. Não admire então Paulo dizer: graças a Deus pelo seu dom inefável. Deixemos também essa passagem com mais um profundo senso do indizível amor de Cristo pelas nossas almas. Quando, querido irmão, você estiver em sofrimento e começar a duvidar do amor de Deus, lembre-se que você é um corrupto pecador e você merece pior coisa, que é o inferno. Mas recorde que Jesus lhe amou em grau infinito, ao passo que ele morreu no seu lugar, a sua pena, para que você pudesse então ter paz e salvação. Não se esqueça que foi por sua causa, porque ele te amou, que voluntariamente Jesus sofreu o inferno, a desgraçada morte de cruz. Em último lugar, certamente, ao pensar nesse amor, nós deveríamos nos constranger a viver diariamente, não para nós mesmos, mas para Cristo. Isso deveria nos tornar dispostos e desejosos de apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo àquele que viveu e morreu por nós. Que a cruz de Cristo esteja sempre em nossas mentes, porque corretamente compreendida, não há nenhum assunto nas Escrituras que tenha um efeito tão santificador, tão consolador e que nos leve a uma vida tão abnegada quanto a cruz de Jesus Cristo. E que Deus nos leve a ter essa vida centrada no outro e centrado sobretudo em Jesus Cristo. Vamos, meus irmãos, orar pedindo essas coisas ao nosso Senhor. Vamos nos colocar de pé.